Muito bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Antes nós chamamos as crianças para vir aqui à frente, só complementar aqui uns avisos. Para o próximo fim de semana nós teremos aqui uma apresentação de teatro e iremos fazer aqui o nosso culto de Natal no próximo fim de semana, porque depois do Natal será na sexta-feira, não é isso? Isso mesmo? Estou certo? Sexta para sábado. E então vamos antecipar aí para o próximo domingo. Então no próximo domingo tragam convidados também para poder ver aqui a apresentação de teatro, onde várias das crianças também vão estar participando. Eu estive aqui no ensaio esses dias. Isso promete. Amém? Então venha você, traga alguém também para poder participar aqui, assistir do evento que eles vão promover aqui. Outro anúncio também, como agora nós vamos entrar numa espiral aí de agenda, principalmente familiar, muito apertada. Então nós não teremos agora, no restante do mês de dezembro, a reunião que nós fazemos aqui na sexta-feira. Você pode fazer em casa, você pode orar lá, pode interceder lá, tá bem? A gente vai continuar orando na mesma, mas não aqui. Então das próximas, só em janeiro agora nós teremos uma agenda para todas as sextas-feiras. Então os irmãos, principalmente aqueles que são sempre escalados, tem aí esse tempo aí para você investir de uma outra forma. Glória a Deus. Uma outra coisa também, o nosso vizinho aqui, né, do prédio ao lado, muito abençoado, ele veio aqui ontem e quis ajudar a nos promover uma feira de Natal. Amém? Graças a Deus. E aí ele nos doou alguns utensílios para decoração. E ele disse, olha, eu vou doar para vocês, e aí depois o pastor, quem levar para casa, deixa aí uma contribuição, né, simbólica para vocês aí, né, que é a parte que eu estou doando, e depois também quem levar também investe aí na sua instituição. Então, aqui na saída, aqui, só as plantas que não, viu gente? As plantas não fazem parte. Mas depois tem aqui várias coisas. Se alguma coisa te servir, você pode pegar e deixa aí uma oferta simbólica. Se caso você queira muito levar, e não tem também, não há problema. Tá à vontade, tá bom? Mas se você puder, deixa ali uma oferta simbólica ali. Depois o Luiz vai deixar ali um gasofilácio ali na recepção ali. Você deixa lá o tanto que Deus colocar no seu coração. Amém? Vamos orar pelas crianças? Onde vocês estão? Isso. Grandes valentes. Daça, você está aqui hoje. Que bom. Só guerreiros, grande Daniel, Gabriel, só gente boa. Amém. José também está cá. Tem ali a Jasmine. Vamos orar, irmãos. Estende sua mão para cá. Vamos abençoar essas crianças, né? Nós abençoamos e somos abençoados pela igreja verdadeira, que é esta. Graças a Deus, Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida dessas crianças. Louvamos o Senhor pelas famílias deles, Senhor. Deus, e nós pedimos ao Senhor que neste momento que eles vão aprender a Tua palavra, que eles tenham uma mente fértil para receber essa semente e que ela possa germinar, Senhor, na mente e coração dessas crianças, no nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, os homens e mulheres que estão aqui como profetas do Senhor nesta geração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem ir lá. Vai lá junto. Aí um grande abraço aí para um número de irmãos que estão conosco online, cultuando ao Senhor. Deus abençoe as vossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou ligá-las, em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3.
Nessa tradução está invoca-me. Em uma outra está clama-me, que é a mesma coisa. Isso, muito obrigado. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Em outras está coisas grandiosas e insondáveis que ainda não sabes. Em outra tradução. Vamos orar ao Senhor. E o nosso tema para essa manhã é clame ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra, que nós cremos, Deus, que o Senhor irá nos inspirar nessa manhã, através dela, a buscar ao Senhor mais e mais, a clamar ao Senhor mais e mais. Nossa oração nessa manhã é que o Teu Espírito Santo faça-nos entender em mente e coração aquilo que o Senhor tem para nós nos dizer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom. Sabe, irmãos, não há nada que libere o poder de Deus, não há nada maior para liberar o poder de Deus do que a oração. A oração vai fazer com que o poder de Deus seja liberado, seja na sua vida, seja na sua família, seja na igreja, seja na cidade, né? E a oração vai fazer com que a sua fé seja acrescentada, né? Às vezes nós olhando para nós, olhando pelas ações do nosso coração, olhando pelas ações da nossa crença, olhando pelas ações daquilo onde nós colocamos a nossa fé, e muitas das vezes por não ver os acontecimentos, na verdade do jeito que nós queríamos, nós pensamos assim, minha fé é pequena. Baixa um pouquinho para mim depois também. Nós olhamos assim, a minha fé é pequena. Até, é uma questão tão interessante, que até os discípulos de Jesus pediram para que a fé deles fosse acrescentada. Senhor, acrescenta a nossa fé. Nós vemos que o próprio Jesus chegou a dizer para um dos seus discípulos que ele era um homem de pouca fé. A sua fé é muito pequena. E essa fé pequena fez com que essa pessoa duvidasse. É uma pessoa que começou, né, uma impactante aventura de andar sobre as águas. Mas de repente, a dúvida, o medo, começou a bater no seu coração, né, e assim, numa analogia melhor, a olhar para as circunstâncias que estavam ao seu redor, e ele começou a afundar. E eu digo para vocês, quantas vezes nós também não somos assim? Né? Quantas vezes nós às vezes estamos até empolgados, estamos motivados para alguma coisa, até para a nossa vida cristã, estamos motivados, estamos, né, fervorosos, mas às vezes as circunstâncias, não só na fé para ver as coisas acontecer, mas às vezes até fé para nos manter de pé diante de Deus, fé para manter a nossa vida cristã a 100%. Às vezes essa fé também, ela enfraquece, e quando a fé enfraquece, nós perdemos as forças. Às vezes as circunstâncias falam mais alto, os acontecimentos ao nosso redor falam mais alto, e nós perdemos aquele fervor, aquele vigor espiritual. Nós não temos mais forças para orar, nós não temos força para louvar o Senhor, nós não temos mais, né, a motivação para ler a palavra de Deus. Às vezes, muitas das vezes, nós não temos muita motivação nem para ouvir testemunhos.
Porque às vezes os testemunhos, nós ouvimos os testemunhos das pessoas falando que Deus está fazendo na vida dele. As pessoas empolgadas perto de nós, a gente fala assim, mas por que isso acontece na vida dele e não acontece na minha? Eu já ouvi isso de alguém, dizer, pastor, é o seguinte, eu tenho visto, eu estou andando com Deus e tudo, eu vejo tantas coisas. As pessoas falando tantas coisas que Deus está a fazer. Mas eu não estou sentindo nada, não vejo fazer. Às vezes até me irrita deles falarem, porque na minha vida não está acontecendo. E aquilo que eu oro a Deus nessa manhã, para a palavra que Ele colocou no meu coração, é que a sua fé seja ativada nessa manhã. Primeiramente, para você estar motivado a buscar o Senhor. Estar motivado a buscar a Deus. Para nós termos uma vida intensa com Deus, irmãos, nós precisamos de, primeiro, olhar somente para Ele. Se você desviar o olhar do Senhor, se você desviar a sua mente do Senhor, se você desviar o seu coração do Senhor, fica difícil de você buscar o Senhor intensamente. Mas quando você faz isso, você olha para Deus, olha para a palavra do Senhor, olha para promessas que Ele fez para você, olha para promessas que tem na palavra de Deus que você pode tomar posse. Quando você fita os seus olhos assim, sua confiança está nele. Aí o caso das circunstâncias, aconteça o que acontecer, você fala assim, a minha fé é inabalável. Eu quero mesmo estar com o Senhor, é buscar ao Senhor. Sabe? E é isso que eu quero falar nessa manhã, sobre essa busca ao Senhor. Sabe, a oração, tudo pode fazer. Tudo pode fazer. A oração pode fazer tudo, porque Deus que ouve as orações, pode todas as coisas. A oração pode fazer tudo, por quê? Porque o Deus que responde às orações, pode fazer todas as coisas. Amém? Sabe? E muitas das vezes, quando nós falamos aqui de busca ao Senhor e de oração, né, eu sou fã de pessoas que oram, que colocam as palavras, conversam com Deus, sabe? Me perdoe aqui o exemplo, né, não é nenhuma bajulação, nem nada disso, mas eu gosto de ouvir minha esposa orar. Eu gosto de ouvir orar. Eu gosto de ouvir mais ela orar do que eu orar. Sabe por quê? Porque há pessoas que parece que está conversando com uma pessoa muito próxima, muito perto, muito emotivo. Parece que ele está olhando nos olhos daquela pessoa e conversando. E a oração é isso, é você chamar em fé, olhar para os olhos de Deus pela fé e falar diretamente com Ele. E muitas das vezes essa oração, ela pode ser uma oração muito poética, de você falar com Deus, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, eu gosto tanto do Senhor, eu amo-te, né? Muitas vezes essa oração é assim. Mas muitas das vezes a oração é um grito de socorro. Muitas das vezes a oração é um socorre-me. Muitas vezes a nossa oração vai ser misericórdia, Senhor, de mim. Muitas das vezes a oração vai ser de humilhação diante de Deus, para pedir para Ele perdão, perdão, Senhor. Mesmo porque eu acho que todas as orações deveriam começar com perdão. Eu acho. Porque por mais que você seja intenso, por mais que você tenha a sua fidelidade, por mais que você seja santo, nós sabemos que a nossa carne está inerente ao erro e ao pecado. E Deus é santo. Deus é santíssimo. E como uma pessoa cheia de falhas vai chegar diante dele? Nós só alcançamos isso por causa do nome de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez. Nós alcançamos esse direito, essa oportunidade de chegarmos diante de Deus via Jesus. Mesmo porque de tudo aquilo que nós vemos, quando Deus olha para você como cristão, Ele vê Jesus em você. Ele vê o sacrifício que Jesus fez por ti. Porque se Ele fosse olhar para nós, da maneira que nós somos, do jeito que nós somos, na nossa vida errônea de pecados, dificilmente nós teríamos acesso a Ele.
Mas quando ele olha para você, olha para mim, ele vê o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. E aí, sendo assim, você pode clamar que ele te responde. Porque ele está vendo tudo aquilo que Jesus fez na sua vida. Então aqui no livro do profeta Jeremias, eu quero me apegar apenas a esse versículo, para contextualizar aquilo que eu quero falar para você nesta manhã. Clame ao Senhor, que Ele vai te responder. 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 Amém. Que resposta você espera de Deus? A resposta está à distância desse clamor. Sabe, irmãos, há coisas que realmente nos paralisam. E neste século, as coisas que têm nos paralisado, têm paralisado muitas pessoas, são as situações desagradáveis. Sabe, vamos aqui, as histórias de conquista, principalmente, as histórias de conquista aqui do continente europeu, tanto os portugueses, tanto os espanhóis, os ingleses, os holandeses. Nós na história brasileira, por exemplo, nós tivemos experiências de muitos estados brasileiros com essas nacionalidades todas. Essas nacionalidades todas com aquilo que eles conquistaram. E aquilo, quando nós olhamos a história, irmãos, e principalmente olhamos essa distância em que o continente europeu está do continente sul-americano, por exemplo, que tem conquistas no mundo todo, mas vou me apegar só apenas isso. Nós olhamos assim, pensamos assim, eu mesmo penso assim, parece que nada podia parar essa gente. Né? Eu tive a oportunidade de ver uma réplica de uma caravela, irmãos. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu acho que eu não tinha coragem de atravessar o Tejo naquilo. Quando você olha a caravela, a réplica, das mesmas medidas que eram, e a gente olhar na história e saber que alguém atravessou aquilo que eu gastei quase 6 horas de voo para atravessar o oceano, 6, 7 horas, com toda a tecnologia, GPS, não sei o que lá mais. E essas pessoas, esses desbravadores, atravessaram isso naquelas caravelas, ventos temporais, né, tantos perigos. Mas por que eles atravessaram? Porque eles tinham um sonho de conquista. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos essas conquistas, esses sonhos de conquistas. E não era só isso, pessoas que estavam com propósito, se fosse o caso, perder a vida por aquele ideal, por aquele objetivo. Quantos foram e não voltaram? Daqui do continente europeu, principalmente nós temos essas histórias do Brasil, é contado para nós nas salas de aula, de tantas pessoas que foram e não voltaram. Alguns, depois de um tempo, foram até expulsos. Mas essas pessoas acreditaram, foram e tudo mais, eram pessoas corajosas. Eu estou falando de vocês de uma coragem natural, de umas pessoas sonhadoras, isso natural, não estou falando de espiritual, estou falando natural, as pessoas tinham isso. Agora eu fico pensando o seguinte, junto com essas pessoas também, nós sabemos que foram pessoas também de fé, que a sua maneira, certo ou errada, mas a sua maneira, foram para catequizar também, foram com o objetivo de levar a palavra de Deus. Muitos deles não voltaram. Há um pouco tempo assisti um filme de uma história verdadeira, de uma pessoa que foi, né,
com as suas ideias, com tudo para poder, a ideia de levar o cristianismo, não conseguiu levar. Aí chegou lá, assim, levou a mensagem, mas não conseguiu o objetivo que era, perdeu a vida. Mas a mensagem ficou lá. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo numa geração que as pessoas estão deixando de acreditar em Deus e nelas. Você precisa de acreditar em Deus. Você precisa de acreditar no potencial que tem a sua oração. Porque acreditando em Deus, você acredita no potencial que tem sua oração. E depois disso, acreditar que também você pode. Depois de clamar ao Senhor e a resposta chegar, você pode ir, você pode fazer, vai acontecer em nome de Jesus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas pessoas, por causa dessas situações, de circunstâncias que os pararam, eles deixaram de acreditar, perderam a fé. Mesmo porque nós estamos vivendo num continente que já foram, né, foi daqui que foram, irmãos, as missões que nos ganharam. Daqui partiram no avivamento que houve na Europa, partiram cristãos para o mundo todo e levaram o evangelho. Só para vocês terem ideia, a maior congregação brasileira hoje de evangélicos foi começada por 2 pessoas que foram da Suécia. Desembarcaram no Pará, 2 missionários. Quando chegou lá, eles precisavam de sustento, começou a trabalhar para que o outro fizesse a obra, até que eles começaram a ganhar vidas. Isso em 1910. Pessoas que atravessaram com a fé num propósito. Mas deixa eu te falar, nós não podemos viver nos dias de hoje, irmãos, como se tudo que fosse na Bíblia, como se tudo aquilo que aconteceram, como tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram em fé, irmãos, são coisas do passado. Os acontecimentos, sim, ficaram para a história. Ele vai servir para 2 coisas. Vão servir para poder dar testemunho dessas pessoas diante de Deus, dessas pessoas que fizeram tantas coisas maravilhosas. E vai servir também para poder motivar a nossa fé. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu e você, nesta vida, agora, neste tempo, temos capacidade até para fazer mais do que eles fizeram. Nós temos mais recursos, nós temos mais meios para poder fazer com que chegue mais longe. Nós temos mais meios até para poder absorver aquilo que Deus está a fazer. Eles tinham o ideal, tinham o poder de Deus, mas muitas das vezes na terra eles não tinham os meios que nós temos. Imagine você como é que esses missionários atravessaram o oceano para ir para o Brasil. Como é que eles atravessaram os oceanos para ir para a Índia? Como é que atravessaram os oceanos para ir para a Coreia? A história da Coreia conta que muitos missionários, principalmente americanos, e lá há um memorial para isso, eles chegavam, assim que eles desembarcavam, eles eram degolados. Há lá um memorial com o nome de vários. Mas aí você pensa, essas pessoas atravessaram e perderam a vida. Que significado tem isso? Tem sim um significado. Hoje lá, eles olham para aquele memorial e falam assim, nós conhecemos a Deus, porque muitas pessoas perderam a vida para a gente encontrar Deus. Pastor, o que tem isso a ver com nós? Irmãos, tem muito a ver. Essas pessoas priorizaram, principalmente esses missionários, priorizaram primeiro na vida deles o reino de Deus, para que as outras coisas fossem acrescentadas na vida deles. Eu quero dizer para você nessa manhã, tanto aqui quanto tem quem está online conosco, se você priorizar a sua vida com Deus, se você priorizar o seu relacionamento com Deus, se você priorizar as coisas do reino de Deus, com certeza, todas as outras coisas que você necessita virão pela sua vida por acréscimo. É acréscimo. O problema nosso é que nós priorizamos sempre as outras coisas primeiro. Né? Não, Deus tem que ser o centro de todas as coisas, irmãos. Deus tem que ser o centro na nossa vida. E todo o resto é resto. Todo o resto são consequências da nossa vida com Deus. Sabe?
E quando você vai ler essa história de Jeremias, né, a gente sabe que nessa história, dentro dessa história de Jeremias, a história que esse povo estava passando nesse momento, não era um momento muito bom. Já agora você venha, no dia 31, no culto às 20h30, nós vamos ter o culto às 20h30, às 22h do dia 31. Nós vamos falar melhor sobre esse texto, o texto de Jeremias, uma carta de Jeremias. Então Jeremias aqui traz uma palavra profética de Deus para o povo, num momento muito difícil da vida deles. Um momento de escravidão, um momento de muita destruição, de inimigos na vida deles. E aí, naquele momento, onde era o momento de murmurar, de falar tantas coisas, de se afastar de Deus, ele traz uma palavra. Deus dizendo ao Senhor, o Senhor dizendo, clama a mim que eu vou responder vocês. E vou falar para vocês coisas novas que vocês ainda não sabem. Eu vou anunciar a vocês, vou anunciar no seu coração coisas novas que vocês ainda não sabem. Eu creio que coisas novas, nós estamos sempre na expectativa de isso acontecer na nossa vida. Eu creio que todos vocês que estão nesta manhã, neste culto, estão na expectativa de coisas novas acontecer na sua vida. E deixa eu te falar que estas coisas novas estão ao passo de um clamor ao Senhor. Se você aclamar ao Senhor com intensidade, principalmente nesta manhã que nós vamos fazer isso, coisas novas vão acontecer em nome de Jesus. Porque o Senhor vai nos responder. Sabe, muitas das vezes nós ficamos naquela ideia que nós podemos mudar muita coisa que já aconteceu. É o seguinte, nós podemos mudar o rumo da nossa história. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Mas ninguém pode mudar o que já aconteceu. Ninguém. Muitas das vezes nós estacionamos a nossa vida em um ponto do passado ou de um presente, estacionamos ali e deixamos de olhar para frente, deixamos de olhar para aquilo que Deus tem para nós, deixamos de olhar e ouvir as respostas que Deus tem para o futuro e ficamos paralisados ali. Há um tempo atrás eu vi uma analogia de uma pessoa dizer, principalmente para os condutores, né, os motoristas que estão aqui, e essa pessoa fazia uma analogia dizendo o seguinte, que o para-brisa do carro é tão grande para a gente olhar para frente, mas que o retrovisor é pequeno, que a ideia não é de você conduzir olhando só para trás. Já imaginou se alguém conduz um carro só olhando pelo retrovisor, o que vai acontecer? Simples, né? Você vai despistar, você vai bater. Então o que é o retrovisor? Ele é só um ponto de referência para a sua vida. O seu passado é história, é só um ponto de referência. E muitas das vezes um ponto de referência para nós não cairmos nos mesmos erros. Mas a nossa vida não pode ser pautada só pelo passado, só por pontos de referência. A nossa vida é pautada por um futuro que Deus tem para nós. E o futuro que Deus tem para nós é lindo, é maravilhoso. E muitas das vezes, irmãos, esse futuro, Deus quer revelar para nós aquilo que Ele tem para nós no futuro. Mas o que nós precisamos de fazer? É clamar ao Senhor, revela logo. Fala logo o que o Senhor tem para mim. Diz aí o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para o meu futuro? O que o Senhor tem para o meu presente agora? Eu preciso, Senhor, que o Senhor resolva esse problema. Eu preciso que o Senhor salva, Senhor, o fulano. Eu preciso que o Senhor salva a minha família. Eu preciso que o Senhor salva a minha cidade. Eu preciso que o Senhor faça isso. Então, irmãos, clame ao Senhor que Ele vai te responder. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus falando de clamor, eu quero nessa manhã aqui falar sobre dois personagens que não mediram esforços para clamar ao Senhor. Mas deixa eu te falar, é literalmente clamor. Não foi só um clamor com o coração. Não foi só um clamor com a mente, não. Foi gritos mesmo escandalosos de pessoas que precisavam de Deus. De pessoas que talvez aquela fosse a única oportunidade. Para um deles eu tenho certeza que foi. A única oportunidade que ele teve de clamar a Deus. E ele não desperdiçou a oportunidade de clamar.
Sabe, nessa manhã que nós estamos tendo uma oportunidade, que talvez seja única, de clamar ao Senhor. E Ele está às portas para nos responder. Desejoso de responder para nós. E anunciarmos nós coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua vida pessoal, na vida da sua família, da vida da nossa igreja, da nossa cidade, do país, em nome de Jesus. Sabe a primeira pessoa que eu quero falar? Eu sei que todos vocês já ouviram falar dele. O cego Bartimeu. Quem já ouviu falar dele? Está em... Se você quiser anotar, pode só anotar. A gente não vai ler aqui porque os capítulos, a história é um pouco comprida, mas você pode anotar. Marcos capítulo 10, do versículo 46 a 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Ou melhor, Diogo, você pode projetar? Projeta, vamos ler. Amém? Vocês não importa de ler Bíblia não, né, gente? Então vamos ler Bíblia. Isso mesmo. 46 ao 52. Digo assim, depois disso chegaram a Jericó. Por que eu disse que essa poderia ser, era a última oportunidade? Porque depois a gente não vê nos evangelhos lugar nenhum que Jesus passou novamente de Jericó. Provavelmente daí ele foi para Jerusalém, depois de Jerusalém foi crucificado, e a gente não sabe do que aconteceu, mas as Bíblias não trazem registro que Jesus passara novamente de Jericó. E ao sair ele de Jericó, com seus discípulos, ou seja, ele passou, chegou, depois estava saindo. E uma grande multidão estava sentada junto ao caminho. E um mendigo, cego, diga comigo, um mendigo, cego. Já imaginou? A questão não era só ser mendigo. Ainda cego ainda, sem visão, sem ver. Será que tinha circunstâncias difíceis na vida dessa pessoa? Mobilidade, talvez humilhação, né? Muita coisa tinha aqui na vida dessa pessoa. E ele estava sentado junto ali ao caminho, um cego, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho, Timeu era o pai. Então, nem o nome dele não é Bartimeu, é o cego Bartimeu, filho de Timeu. Amém? Todo mundo aprendeu aí? Então este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por favor, deixa aí um pouquinho. Quando aconteceu o quê? Quando ouviu. A sua mobilidade era ruim, ele não enxergava, mas ele ouvia. E graças a Deus, havia alguém que disse para ele que Jesus estava ali. Sabe por que muita coisa não acontece, milagres não acontecem na vida das pessoas que estão ao nosso redor? É que nós não falamos para ele que Jesus está lá. Às vezes a vida das pessoas que estão à nossa volta poderia melhorar e muito, se a gente falasse de Jesus para elas. Mas nós, muitas das vezes, nós somos até capazes de ajudar sentindo a dor deles. A gente sente a dor, a gente ajuda, né? Muitas pessoas mobilizaram para pegar ele de um lugar para outro, guiar ele para algum lado que ele não podia ir e tudo mais. Mas graças a Deus, houve alguém que falou para ele: Jesus está passando aqui. Talvez aquela situação do seu familiar já tinha melhorado e muito se você tivesse falado de Jesus para ele. Seu colega de trabalho, seu vizinho já tinha encontrado a solução para o problema dele se você tivesse falado de Jesus. Então alguém falou de Jesus para ele, porque ele ouviu que era Jesus. Quem é que anda por aí? Jesus que anda por aqui. Por que você é feliz assim? Porque Jesus me transformou. Por que você anda alegre? Porque Jesus me transformou. Por que você não mendiga o pão? Porque Jesus... Que tal você começar a falar de Jesus para alguém que não consegue ver Jesus? Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora imagine você, nós estamos falando de clamor.
Imagina a expressão, a intensidade de clamor. Você sabe que Jesus, quando andava, todos nós sabemos os relatos, que havia multidões que seguiam Jesus. Lembra disso? Onde é que Jesus estava, tinha multidões que o seguiam. E a referência nossa pode ser aquela das multiplicações dos pães, que só homens tinham 5.000. Não havia microfone, não havia nada. Imagina qual a intensidade dos gritos desse homem. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Começa a clamor, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. 48. E muitos repreendiam para que calassem. Mas ele ainda mais, ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem. Muitos queriam dizer: olha, é desnecessário você gritar tanto. Porque se ele quisesse te curar, ele conhece todas as coisas, ele sabe que você é cego, ele sabe que você está aqui. Ele conhece, ele é vidente, ele sabe de tudo. Ele já tinha vindo te curar. Se Deus quisesse fazer alguma coisa na sua vida, não precisava você estar na igreja não, do tempo que você está lá. Do tempo que eu conheço você orando. Né? Havia alguém para desanimar. Havia alguém até para poder falar que Jesus estava. Havia alguém talvez até para ajudar na mobilidade. Mas agora que ele precisava de alguém que levasse ele até Jesus. Não era para poder dizer para ele que não adiantava ele gritar, porque ele estava atrapalhando com o clamor dele. E olha o que acontece. Ele intensificou os seus gritos, o seu clamor: tenha misericórdia de mim. E aí sabe o que Jesus fez? Jesus parou. Irmãos, às vezes eu medito nessa parada de Jesus aqui. Ele parou aqui para ouvir um grito, talvez para muita gente insignificante. Sabe por que eu falo isso? Muitas vezes insignificante, porque determinadas situações que nós conhecemos, que nós lidamos com ela a vida inteira, as mesmas situações de pessoas que nós lidamos com ela a vida inteira, nós pensamos que não tem mais jeito. Vai ser dali para pior. As pessoas conheciam aquele homem, talvez não sei quantos anos estava ali. Depois não tinha aqui uma medicina tão elevada em sabedoria para curar cegos, não. Apesar que hoje já tem até Israel, já tem uma córnea sintética que está trazendo a visão a muitos cegos. Então eu acho que eles pegaram em Jesus aqui. Mas olha só para você ver aqui. As pessoas falam assim: não, é desnecessário. O mestre não está para isso. O mestre não está para isso. Então é muito mais fácil desanimar. Fica aí no seu canto. Conviva com a sua dor. Conviva com essa situação. Do que você clamar por Jesus. Porque você já está clamando tanto tempo, gritando tanto tempo e parece que Ele não te ouve. Se este é o seu caso, eu quero te dar uma boa notícia. Deus hoje vai ouvir seu clamor aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Palavra profética para a sua vida nessa manhã. Intensifique a sua oração, intensifique o seu clamor. Esquece aquilo que está de sua volta, esquece aquilo que já te falaram. Porque hoje você chegou num lugar diferente. Jericó para você hoje não será a mesma. Porque Deus vai abrir a sua visão e vai te responder com coisas grandes e firmes que você nunca viu ainda. Em nome de Jesus. Então o que acontece aqui? Jesus parou e disse: chama lá o ceguinho. E chamaram o ceguinho. Ô Diogo, você pode voltar ao versículo 48? Só para eu falar para vocês que tem uma diferença muito grande. Muitos repreendiam para quê? Que calasse. Muitos repreendiam: você cala. Não tem jeito para você não. Você fica quieto no seu canto aí. Tantos anos você está cego. E ninguém nunca viu falar. Nem cura para esse tipo de coisa. Agora olha só para você ver a reviravolta do versículo 49.
Quando Jesus fala, tem que obedecer o que Jesus disse. Então os mesmos que calam a boca, que não tem jeito, agora, ei, anima você, fica animado. Porque aí o que ele está dizendo ali? Tenha bom ânimo, tenha esperança, que o mestre está te chamando. Que o que eu quero falar para você é o seguinte: muitos daqueles que liberaram as palavras negativas que não tinha jeito, em nome de Jesus, são os mesmos que vão dizer assim: não, realmente, Jesus na sua vida é muito... Não, e deixa eu te falar, não é uma vitória, isso não é uma vitória para que a gente simplesmente estejam vingando de alguém, não é nada disso, não é nem uma vingança porque alguém disse e agora, não, é simplesmente para eles também reconhecer que Jesus pode fazer. Não é um sentimento de vingança, aqueles que agora não sei o que depois vai, não é nada disso. É simplesmente tudo para testemunho. Os mesmos agora falam assim: olha, fica animado, ele afinal de contas ouviu sua oração, ele ouviu o seu clamor, Jesus manda chamar você, ele quer ver você. Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Tenha bom ânimo, Jesus está ouvindo sua oração. Tenha bom ânimo, a resposta é hoje. Tenha bom ânimo, a resposta é hoje. Gente, vocês precisam de crer comigo. Glória a Deus, tenha bom ânimo, ele te chama. E agora o que acontece? Levanta-te, tenha bom ânimo, ele está te chamando. Nisso, lançando de si a capa, de um salto foi ter com Jesus. Eu gosto de ler essas leituras assim, imaginando. Eu já disse isso para vocês, mas eu gosto muito de criar aqui também os personagens da história. Alguém chegando, nós sabemos como é que uma pessoa cega, a gente sabe disso. Então alguém chega, olha, levanta aí, o mestre te chama, despede-se a capa aqui, põe aqui a capa aqui assim. E então, não é por aí não, é por aqui, ele vai aqui todo, onde é que Jesus está, onde? Sai aqui todo, aqui alguém puxando ele pelo braço, está aqui, mestre, não, está à sua frente agora. E ele está à espera. O que Jesus vai fazer? É engraçado que a única coisa que ele pediu a Jesus foi para ter misericórdia dele. Ele não pediu carro, não pediu casa, não pediu cura, não pediu nada, ele pediu misericórdia. O que ele queria dizer com misericórdia? Senhor, não me dê aquilo que eu não mereço, aquilo que eu mereço. Ele estava pedindo a Deus para não dar a ele aquilo que ele merecia. Misericórdia é isso. Quando nós falamos assim: Senhor, misericórdia de mim, Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Porque deixa eu te falar aqui, o que nós merecemos? Nós merecemos uma justiça de Deus, por causa dos nossos pecados, nós merecemos uma justiça, precisávamos ser condenados, precisávamos de muita coisa. E quando nós pedimos para Ele misericórdia, Senhor, não me dê o castigo que eu mereço. Não me dê a justiça que eu estou merecendo, não. Aí nós falamos assim: me dê a sua graça, que é um favor que eu não mereço. Maravilha, né? Então eu quero pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Imagine, Cristo, filho de Davi, tanta revelação que essa pessoa teve, só podia ser espiritual, de entender que Jesus era filho de Davi, que aquele prometido, que nós vamos celebrar agora no Natal, a raiz de Jessé. Amém? Então essa pessoa teve revelação disso. Quanta revelação que ele teve de quem era Jesus. Por isso que ele pediu misericórdia. Então Jesus pergunta a ele assim: o que você quer que eu faça para você? Um cego despreparado, mendigo, podia falar para ele assim: eu quero dinheiro para o almoço de hoje. Né? Olha, o cachê nesses últimos dias não tem muitas ofertas que eles têm me dado, não tem sido muito boas. Me dá aí, né, senhor, né, se conhecer a história, poderia falar com Jesus: eu sei que o senhor tira dinheiro até da boca de peixe. Alinhe suas prioridades com a vontade de Deus na sua vida.
Nós precisamos aliar as nossas prioridades com a vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que não é para o momento, não é para a hora. O que você quer que eu te faça? O Senhor faça-me ver, eu quero ver, porque se eu ver, meu problema está resolvido. Talvez nessa manhã você possa dizer para o Senhor: Senhor, apenas me responda, porque se o Senhor me responder, o resto é fácil. Me responda pelo menos, responda a minha oração, que se o Senhor responder a minha oração, o resto eu dou conta. Só responda só, eu só preciso que o Senhor responda. Está certo, é assim que eu quero fazer, é assim que tem que ser. Se o Senhor me responder, o resto está muito bem, porque eu consigo o restante, apenas me responda. Aleluia, que se Deus te responder essa manhã. O que você quer que eu te faça? Eu quero apenas ver, porque se eu ver, o restante é fácil. Versículo 52. Irmãos, tem tanta revelação nesse versículo. Quando essa pessoa clama ao Senhor, quando ele reconhece que Jesus não é um qualquer, que Jesus é filho de Deus, porque ele fala que Jesus é filho de Davi. Quando ele reconhece tudo isso, Jesus já vê no coração dele o seguinte: isso é uma pessoa de uma fé inabalável. Ele tem até fé que eu sou o Cristo que havia vir. Ele tem fé que eu sou o Messias que havia de vir. Então ele fala para ele assim: olha, a tua fé, o que aconteceu? A tua fé? Mas o que ele pediu para Jesus? O que leva a crer, irmãos, que aquilo que você precisa primeiro é crer que você é salvo e que as outras coisas acontecem depois. A prioridade dele sim era ver, e já era muita coisa, mas Jesus falou assim: olha, é o seguinte, você tem fé para mais. A sua fé dá para você ser salvo, não é só para você ver. Você tem fé sim para ver, mas eu quero acrescentar que você tem fé para ser salvo. E a palavra que diz o quê? Jesus diz para ele assim: ó, vai, que a tua fé te salvou. Talvez muitos daqueles que estavam ali do lado falassem assim: mas ele queria era ver. E assim, imediatamente, ele recebeu a visão, cura física, prosperidade. Tudo isso, irmãos, é consequência da salvação que você tem. É consequência daquilo que já aconteceu na sua vida. Prioridade de Deus, te salvar. Prioridade de Jesus, te salvar. Essa é a prioridade. As outras coisas são consequências que acontecem. Assim que ele fala com o homem: a tua fé te salvou, imediatamente ele viu. É engraçado que essa pessoa já estava vendo muita coisa que muita gente não tinha visto. Ele já estava vendo pelos olhos da fé que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele fala que filho de Davi, ele reconhece que Jesus é Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então, ao reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, acontecer que Jesus é aquele que te dá a salvação, muita coisa pode ser resolvida na sua vida, em nome de Jesus. E isso tudo está ao passo de quê? De um clamor, de reconhecer que Ele é o Filho de Davi, que pode ter misericórdia de nós. Glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. E a resposta dele pode ser muito mais do que você espera. Para a vida deste homem foi. Ele queria ver. Ele saiu de lá vendo e salvo. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode fazer muito mais. Mantenha os olhos nele. Não deixe morrer em você a expectativa que você tem de Deus. Não deixe morrer por nada a expectativa que você tem em Jesus. E agora eu quero trazer para você um outro exemplo. De uma pessoa também que clamou por Jesus. Está em Mateus, no capítulo 15, versículo 22 a 28.
Com esse texto nós estaremos fechando a pregação nessa manhã. Mateus 15, 22 a 28. Isso. Eis que uma mulher cananeia, diga comigo assim, cananeia, daquelas cercâneas ou daquelas circunvizinhança, clamava dizendo, fazia o quê? Clamava ao Senhor dizendo. No caso desse cego, ele estava pedindo para ele mesmo. No caso dessa mulher, ela estava intercedendo por alguém. E ela intercedia por alguém, dizendo assim, Senhor, filho de Davi. Olha só para você, você lembra que o cego reconhecera quem Jesus era, lembra disso? Que Jesus era Messias, que Jesus era filho de Davi. Por que eu estou dizendo para você que isso é importante? Você precisa reconhecer que Jesus é Senhor. Nós precisamos reconhecer que Jesus é Senhor, irmãos. Se nós não reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nada acontece. Jesus é Senhor da nossa vida. E aqui é a mesma coisa, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Compaixão, ou seja, toma o meu lugar, veja meu sofrimento. Se compadece da minha dor. E aí ela fala, tenha compaixão de mim, que minha filha está, não é esteve nem vai estar, não, ela está agora, horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Contudo, ele não respondeu palavra. Nós vimos aqui um clamor que ele respondeu. E agora tem um aqui que ele não disse nada. E rogavam-lhe dizendo, despede porque vem clamando atrás de nós. Aí é o seguinte, olha só. Ela clamou, Jesus não respondeu. E ela estava clamando, já fazendo uma intercessão. Sim, que ela estava intercedendo por sua filha. Jesus não respondeu. E agora, aqueles que estavam próximos a Jesus falaram assim, ô mestre, despacha essa mulher logo. Diz se o senhor vai curar, se o senhor não vai, se o senhor vai, né? Se o senhor vai libertar a filha dela. Diz logo, para que, né? A gente tem essa situação resolvida. Sabe, eu já orei por muitas situações repetitivas, por pessoas que me pedem o mesmo tipo de oração. E eu sei que elas estão orando também há muito tempo a mesma coisa, mas sempre encontra comigo, me pede a mesma coisa. Todas as vezes que meu coração queira sobrepor, dizendo assim, mas está sempre a orar para a mesma coisa. Aí eu lembro daqui. Que ela vinha repetindo, até encontrar. Então vai que essa é uma pessoa desse jeito, então deixa eu orar por ela mesma. Deixa eu orar na mesma. Meu negócio é orar, interceder. Então as pessoas que estavam aqui já estavam fartos. E falaram para Jesus, Jesus, despede logo, dá um jeito para que essa mulher. Tanto num caso quanto ao outro, você vê que é o seguinte, se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa de clamar, se você for uma pessoa de interceder, se você for uma pessoa que faça muito barulho para o céu ouvir, você vai incomodar muita gente. Foi assim com o cego, não foi? Foi assim com essa mulher, não foi? E contigo não vai ser diferente. Se você começar aqui nesse culto aqui aos berros, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim e tudo mais, tá, com certeza alguém vai ficar incomodado. Mas não esquenta a cabeça com isso não. O que importa é seu clamor e ele ouvir. Então aqui era o seguinte, ó, despede que ela vem atrás de nós e tal. Então Jesus, versículo 24. Jesus respondeu assim, olha, irmãos, clama a mim e responder-te-ei. Mas aqui ele respondeu duro, né? Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que no começo a mulher era cananeia, da região dos cananeus.
de Canaã. E você lembra que esse povo tiveram aqui uns conflitos, que não vamos agora entrar aqui na história, mas tiveram uns conflitos muito grandes. Lembra quando o povo de Deus vier tomar a terra da prometida, o que eles fizeram com o povo tudo que estava lá, né? Então o povo de Deus era odiado. É que não havia aqui muita coisa entre os cananeus e os judeus, não. O negócio aqui era... E agora Jesus vem para as ovelhas da casa de Israel. Ele veio aqui trazer, porque ele era o Messias que eles estavam esperando. Veio para o que era os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, que é meu caso e você. A resposta de Jesus, de certa forma, foi um não. Né? Não. 27. Ao que disse. 26. 26, por favor. Jesus diz assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançaram aos cachorrinhos. Irmãos, que resposta. Eu já vou explicar essa resposta para vocês. Versículo 28. Ou melhor, 27 mesmo. Ao que ela disse, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem eram os filhos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem tinha o direito? Eles. Jesus veio para eles. Sabe, eu tiro uma lição, irmãos, fantástica aqui desse texto. Uma lição grande aqui nesse texto. Jesus diz para ela assim, olha, eu não vim para os cananeus, não. Meu objetivo aqui é o povo de Israel. Eu vim para que eles reconheçam que o Messias que Deus já havia prometido chegou. E ela fala o seguinte, Senhor, eu reconheço isso. Eu reconheço que é mesmo assim. E por que ela reconhece que era assim? Porque ela chamou ele de filho de Davi. Ela tinha certeza que era descendente de Davi, que era o Messias. Ela já sabia disso. Ela tinha revelação disso. Eu sei disso. Mas ela falou assim, olha, os seus filhos estão sentados à mesa. E as migalhas que eles deixarem é suficiente para mim ser abençoado. Qual é a lição que eu vejo com os filhos de Deus, irmãos? Eu vejo que a lição que eu vejo com os filhos de Deus é o seguinte: os filhos de Deus estão numa mesa farta, e vou dizer para vocês, muitas pessoas hoje, nesta hora, queriam ter as migalhas que tem em sua mesa. E eu não estou falando da mesa literal, do seu almoço, do seu jantar, não. É as migalhas das bênçãos que você deixa escapar. Às vezes eu fico com o meu coração ali, quando eu vejo a palavra de Deus e diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E eu pergunto, mas por quê? Por que eu não alcancei tudo ainda? Sendo que tem alguém que as migalhas só. Irmão, você não tem noção do que é pessoas que nessa manhã estão numa situação de, sabe, de saúde, talvez, de perturbação, que dava a vida, o restante de vida que tem para ter essa hora de paz que você está tendo aqui nesse culto. Migalha. Quantas pessoas agora faria qualquer coisa, irmãos, para ter a saúde que você tem? Migalhas para você. Enquanto talvez você tenha apenas uma dorzinha de cabeça, ou aqui das costas, de quando você dorme mal. Irmãos, a paz que você tem no coração, quantas pessoas davam tanto por essa migalha? O que essa mulher quis dizer é o seguinte: Senhor, eu sou capaz de que com a migalha que cai da mesa desses filhos que estão te rejeitando hoje, desses filhos que você vem para eles não querem, se deixar uma migalhazita dessa cair é suficiente para mim. Irmãos, isso é ter um coração.
Coração de quem clama ao Senhor é um coração humilde. O coração de quem clama ao Senhor é um coração de pessoas humildes. É um coração de pessoas que creem que Deus pode fazer. Saiba você que muito daquilo que você vive hoje, que você despreza, que está caindo da sua mesa, que está desprezado, muita gente queria ter. Presta atenção, eu não estou falando nem da comida na mesa, não é disso que eu estou dizendo, não. Não estou falando de desperdício da mesa. Eu estou falando da vida feliz que você tem. Era para você dar isso mesmo, irmão. Obrigado a Deus. Próximo versículo. Então respondeu Jesus, disse: ó mulher, aleluia, grande é a sua fé. A fé do paralítico salvou ele. Ele queria só ver, mas a fé deu para salvar ainda. E nessa mulher aqui, Jesus fala assim: olha, mulher, grande é a tua fé. E por causa da sua fé, as coisas vão ser feitas do jeito que você quiser. Aleluia. É? Você já imaginou isso? Irmãos, eu creio nisso para a nossa vida aqui nessa manhã. Se a nossa fé for grande, vai ser feito do jeito que a gente quiser. A vontade de Deus vai estar alinhada com a nossa vontade. Foi isso que ele disse para essa mulher: mulher, a sua fé é tão grande que a minha vontade está alinhada com a sua vontade. Então, do jeito que você quiser, é que vai acontecer. E sabe o que acontece? Olha o que a Bíblia diz: e desde aquela hora, a sua filha ficou. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Preste bem atenção nisso, que isso aqui é muito interessante. Prioridades. Qual era a prioridade daquela mulher? Lembra a prioridade? Qual é a prioridade? A sua filha. Sua filha curada, liberta. Essa era a prioridade. Jesus podia falar para ela assim: olha, então pode ir igual o cego. Daquela hora Jesus ficou vendo, né? Ficou vendo e tudo mais, tal. Uma coisa à parte. Agora, para a mulher, Jesus falou assim: ó, vai ser feito conforme a sua prioridade. Você já imaginou se ela tivesse uma outra prioridade que estava ali? Se essa não fosse a prioridade verdadeira. Se fosse uma pessoa de coração, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, e tudo, e nunca sabe o que quer. Ela sabia o que queria. E Jesus falou assim: vai ser feito conforme você está querendo. O que você está querendo? A prioridade minha, Senhor, é só essa. É minha filha. Se minha filha for curada, aleluia. Então, o que é prioridade para você nessa manhã? Que a vontade de Deus esteja alinhada com aquilo que é prioridade para a sua vida. Que a vontade de Deus realmente esteja alinhada para ser feito do jeito que você quer. Oh, irmãos, nós andamos procurando a vontade de Deus, aleluia. Graças a Deus por isso. Mas eu creio que quando as pessoas que procuram a vontade de Deus, creio mesmo nisso que eu vou falar para vocês, quando a pessoa crê na vontade de Deus para a vida delas, e tem essas prioridades definidas diante de Deus, sabe o que acontece? Aí Deus olha e vai falar assim: não, vou fazer do jeitinho que você quer. Maravilha, né? Imagina a felicidade dessa mulher em saber que Jesus fez do jeito que ela queria, e a partir daquele momento a filha ficou liberta. Então vamos ficar de pé nessa manhã. Eu só vou ler para vocês. Esse texto não está ali junto com o script que eu deixei para os meninos do esboço, mas eu vou ler para vocês aqui. Que diz assim:
Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Os irmãos do louvor podem vir aqui à frente. Sabe, irmãos, dessa manhã eu quero orar por você. Principalmente aqui, pessoas que já oraram tanto ao Senhor por alguma coisa. Já têm clamado tanto ao Senhor. E talvez já ficou até desanimado por meio de alguns comentários, com algum comentário de alguém em relação à sua oração, em relação à sua busca, em relação à sua vida com Deus. Quero orar por você nessa manhã. Quero ajudar você em oração. O Espírito Santo, ele é capaz de prescrutar o seu coração nessa manhã e alinhar aí a sua vontade com a vontade de Deus, a vontade de Deus com a sua vontade. E Ele é capaz até de fazer do jeitinho que você quer. Foi assim que aconteceu, nós temos exemplo disso aqui. Talvez você é uma daquelas pessoas que tem se esbanjado muito, não tem dado valor às pequenas coisas. Os filhos que deixam as migalhas cair, poderia ser aproveitado por tanta gente. Você reconhece isso nessa manhã também. Fala com Deus: Senhor, eu reconheço isso. E quero dar mais valor àquilo que eu tenho, à minha vida com o Senhor. E se você quiser que eu te ajude em oração nessa manhã, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Quero ajudar você em oração nessa manhã. Quero ajudar você no seu clamor ao Senhor. Talvez você tenha chorado, tenha buscado ao Senhor, tenha esperado, está à espera de uma direção de Deus. Você não tem uma cegueira física, lógico, mas talvez gostaria de ver melhor aquilo que Deus tem em sua vida, ver melhor, né, a projeção daquilo que é seu futuro. Nós tivemos uma conferência maravilhosa falando sobre isso, para nós decidirmos o tempo, para nós criarmos um futuro. Talvez o que está precisando é de um discernimento daquilo que está acontecendo hoje em sua vida. Eu quero orar por sua vida nessa manhã. Por favor, venha. Enquanto os irmãos vão louvando ao Senhor aqui com a música, venha que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.